Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus e o nosso guia de estudos é a lição da Escola Sabatina. Hoje, o nosso tema de estudo é Amã e Satanás. Hoje, quarta-feira, dia 11 de junho, Amã e Satanás. Para quem conhece a história de Esther, Esther já entendeu quem é Amã, mas para quem não conhece, eu vou dar uma resumidinha, tá? Esther era uma mulher judia, cristã, né? Uma pessoa de Deus, da casa de Benjamim, descendente do rei Saul, que morava então na região ali do Império Persa. Ela foi escolhida para ser uma das jovens que foram levadas ao rei que governava o Império Persa naqueles períodos, naqueles dias. E ao ser levada a esse grande rei, esse monarca do Império Persa, ela foi escolhida para se tornar a rainha. Por isso ela é conhecida como a Rainha Esther. Ela teve uma função muito importante na história do povo de Israel. Graças a ela, o povo judeu foi salvo de situações muito perigosas. E ela tem um paralelo muito forte com Jesus. Bom, se Esther é uma representante de Cristo, o inimigo de Esther é um representante do inimigo de Deus, Amã. Amã era um homem amalequita, descendente do rei Agag, que deveria ter sido morto pelo rei Saul nos dias dos reis de Israel. Esse rei foi morto mesmo pelo profeta Samuel, mas os seus descendentes, as pessoas ligadas ali ao seu clã, continuaram vivas, os amalequitas, né? E um dos descendentes deles era justamente esse Amã, o inimigo do povo de Deus. A história de Esther nos diz que esse homem, ele gostava tanto da adoração, tanto de ser louvado, elogiado, que ele ficou super indignado quando Mordecai, o parente de Esther, não se curvava e o adorava. Assim como o inimigo de Deus fica completamente indignado com você, comigo, quando a gente não faz a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. Lembra da história de Jó? Satanás, ele foi confrontado com uma verdade que ele não aceita. Ele não é Deus, só existe um Senhor. Mas ele é tão orgulhoso, tão arrogante, que ele quer essa adoração. E ele persegue aqueles que não querem obedecê-lo. Assim como Amã começou a perseguir o povo judeu, o povo de Deus, porque não queriam se curvar em adoração a ele. Por isso que existe esse paralelo entre Amã, o inimigo do povo de Deus, e Satanás, que também é o grande inimigo do povo do Senhor. Eu quero ler com você nesse momento alguns trechos da palavra de Deus, tanto do livro de Esther, mas também um paralelo, já que nós estamos comparando esse Amã, que é o inimigo de Israel, com Satanás, que é o inimigo do povo de Deus, também com o livro do Apocalipse. Então vamos juntos ler a palavra de Deus. Nesse momento, Esther capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Assim como o inimigo de Deus, também Lúcifer, ele era o príncipe mais exaltado do céu, Amã agora era o cara mais exaltado, a pessoa mais importante, mais influente do reino da Pérsia. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. E o capítulo 3 continua nos falando que ele então planejou a morte não só de Mordecai, mas de todo o povo do Senhor. Todos eles agora estavam correndo risco de vida, no caso risco de morte, por se negarem a adorar um homem e não a adorar simplesmente como se fosse um Deus, né? Ele queria ser adorado como um Deus, e eles queriam adorar o Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Vamos agora a Apocalipse, palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 14. Vejam como existe esse paralelismo muito forte entre Amã e Lúcifer. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 14 em diante, diz assim: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Assim como Amã perseguia o povo de Deus, tentou destruir o povo de Deus, Satanás também fez isso através da história. Aqui em Apocalipse 12 nós temos uma lição profética, né? Nós temos a mulher, que é a igreja, que ela foge com asas de águia, que significa que ela foge de uma forma veloz, rápida, para o deserto. O povo de Deus ele se escondeu através da história para poder sobreviver, o povo remanescente, aqueles que sobram do povo de Deus, sem a corrupção do inimigo do Senhor. A igreja cristã foi extremamente perseguida pelo Império Romano e depois acabou sendo perseguida pela própria igreja cristã, que deveria estar junta, fortalecendo, agora estava também perseguindo aqueles que não concordavam com seus dogmas, com suas doutrinas. Tudo isso durante 1260 anos, a partir do momento da fundação da Igreja Católica Romana. Lembrando que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, é a Igreja de Deus, é a Igreja dos Apóstolos, é a Igreja de Jesus. Todos nós cristãos somos católicos, mas não somos todos romanos, porque naquele momento foi instituída a instituição romana, e esse foi o problema. A Igreja de Deus não tem placa, mas aquela igreja tinha uma placa, e infelizmente ela se uniu durante esse período de história com o poder político, e isso fez com que houvesse corrupção dentro da igreja. O problema nunca foi a Igreja Católica, foi a instituição ligada à política que começou a perseguir o povo de Deus, guiada sempre pelo inimigo, pelo dragão, a antiga serpente, durante 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, segundo a profecia bíblica. Mas a igreja sobreviveu. A igreja de Deus se levantou, principalmente durante a Reforma Protestante, as verdades de Deus brilharam, e hoje todos nós, católicos, evangélicos, espíritas, seja qual for a sua religião e sua fé, temos liberdade individual de escolher a nossa própria religião, a nossa própria fé, interpretar as escrituras sagradas, discordar de vários pontos, que a gente pode discordar, não tem problema nenhum, não sendo um ponto de salvação, tipo Jesus é nosso Senhor e Salvador, a gente pode discutir, a gente pode ter opiniões diferentes. E é isso que Deus nos ensina, a beleza do cristianismo, respeito pela fé individual de cada pessoa. Então, resumindo a história, Amã tentou destruir o povo de Deus, mas o nosso Senhor e Salvador colocou uma peça fundamental na história para salvar o seu povo, que é a querida rainha Esther. Esther foi a salvadora do seu povo. Ela foi a pessoa certa na hora certa. Mas isso a gente vai estudar um pouquinho amanhã, quando a gente continuar o estudo, focando principalmente na rainha Esther e como ela influenciou o reino de Assuero, o Assuero bíblico, para que nós possamos entender, então, como Deus salva o seu povo e resgata da morte. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por nos mostrar como Esther foi a salvadora de seu povo, guiada e usada como instrumento de Deus, que é o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque no grande conflito temos o inimigo, mas temos um Deus Salvador muito superior, infinitamente, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. E juntos caminhamos como povo do Senhor, indo para o céu, sempre em frente com Jesus. Fica com Deus, fique em paz. Te vejo amanhã para a gente continuar a história de Esther, hein? Tchau, tchau.